Olá, meu querido, olá, minha querida, meu aluno da primeira série do Colégio Urdinas. Esta é uma aula de filosofia, aula de filosofia do dia 20/4. Eu estou com saudade de vocês e a expectativa é de que em breve nós possamos nos encontrar. Como eu falei com vocês na live que tivemos, o nosso próximo tópico, levando em conta o nosso material didático, é a atitude filosófica. O autor do livro começa fazendo algumas observações bastante interessantes. Ele lembra que desde que a filosofia começou a ser estudada nas universidades, ou seja, houve um processo de institucionalização da filosofia com a criação de cursos regulares de filosofia nas faculdades, e isso é relativamente recente na história da humanidade, porque a filosofia era feita de modo muito mais livre ao longo dos séculos. Desde que a filosofia passa por esse processo de institucionalização, começa a acontecer um tratamento mais técnico da construção filosófica. E o que significa isso? Isso significa a utilização de vários termos técnicos, termos mais tipicamente filosóficos. A gente chama assim de jargão, né? Existe jargão da medicina, jargão do direito. Jargão é o conjunto de palavras, de expressões, é um vocabulário que é próprio, específico de cada disciplina. Então a filosofia também desenvolve esse sistema de uma linguagem mais específica, mais técnica. E aí o autor do nosso livro faz uma observação que é riquíssima, porque ele diz assim: esta não é a maior dificuldade, e para falar a verdade, essa dificuldade é uma dificuldade facilmente superada. Se você tiver um dicionário do lado, ou falando de uma forma um pouco mais até simples, né? Você com o celular na mão e perguntando lá no Google o significado da palavra através de um dicionário online, você consegue superar essa dificuldade. Um termo ou outro você vai precisar pesquisar um pouco mais, porque a compreensão do dicionário simples online não vai ser suficiente. Mas enfim, consultando um questionário, se resolve o problema dessa dificuldade que a filosofia traz no campo desta utilização de palavras técnicas. O maior problema é o que nós vamos chamar de atitude filosófica. Em outras palavras, a maior dificuldade para o estudo da filosofia não está no problema oferecido por palavras desconhecidas ou palavras com as quais temos pouca intimidade no nosso dia a dia. O problema está na atitude filosófica. Daí, filosofar é mais do que uma atividade meramente intelectiva, meramente intelectual, porque implica numa atitude do sujeito que filosofa diante da vida. Vou tomar a liberdade e fazer a leitura desse parágrafo que está na página 16 do nosso material. Eu acho que você deve, inclusive, destacar isso. Ele diz assim, um pouco mais difícil, porém, é incorporar a atitude filosófica necessária para lidarmos com os conceitos, sempre definidos de forma rigorosa, e reflexões que a filosofia exige. Então, muito mais complicada é esta necessidade de lidarmos com esses conceitos de forma rigorosa e de alcançarmos, promovermos reflexões que, continua o autor do livro, sejam reflexões que não recorram a explicações fantasiosas como acontecem com as narrativas míticas. Em outras palavras, o desafio grande da chamada atitude filosófica, o grande desafio a ser superado por essa questão ou pela atitude filosófica, passa exatamente por essa capacidade
de domínio do conceito. Mas o que é dominar o conceito? Dominar o conceito não é conhecer a teoria sobre o conceito, é ser capaz de instrumentalizar o conceito, é ser capaz de usar o conceito aprendido na filosofia no seu dia a dia. Isso é dominar os conceitos, né? Então, por exemplo, eu vou usar um conceito desenvolvido por Aristóteles, que fala sobre substância e acidente, ou que fala sobre o essencial e o acessório. São conceitos vindos da filosofia aristotélica. Quando eu falo que na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos separar aquilo que é essencial daquilo que é acessório, e eu digo, por exemplo, uma boa convivência familiar é algo essencial. Agora, se essa convivência vai poder acontecer num clima em que a gente faça churrasco todo final de semana, isso é acessório, porque eu posso fazer um churrasco ou não fazer um churrasco e mesmo assim manter uma relação saudável dentro da minha casa. Então, a relação saudável é essencial, o modo como ela acontece é acessório. Percebe a diferença, né? Então, quando eu sou capaz de aplicar o conceito, eu o domino. E então eu tenho o domínio do conceito de um lado, que caracteriza esse elemento da atitude filosófica, mas tenho também as reflexões que são feitas. E essas reflexões não podem ser marcadas pela presença de explicações fantasiosas, como acontecem com as chamadas explicações dadas pela mitologia. Então, o autor, num texto até bastante curto, faz essas considerações que são muito importantes para nós, que estamos aí num conjunto de introdução à filosofia na nossa disciplina no primeiro ano. E aí na página 17 do nosso material didático, aparece um subtítulo que ele é parte do que nós já falamos, mas ele dá um passo importante. E eu chamo a tua atenção para isso, para que você não fique com a impressão de que isso aqui é matéria repetida. Não é. Então o título é Vida Comum, Senso Comum e Bom Senso. O autor vai inclusive usar um texto do René Descartes aqui, que é um filósofo francês chamado pai da modernidade, que está aí no início do século XVII, né, final do XVI, início do XVII. O autor vai mostrar, até com certo elogio no primeiro momento ao texto cartesiano, que o comum das pessoas, a maior parte das pessoas, vai formando um senso comum e que a utilização desse senso comum como representando uma construção de racionalidade mediana é sinal de bom senso. Olha bem, quando eu uso a palavra comum acompanhada de senso comum e depois eu falo de bom senso usando a palavra senso, aí repetindo nas duas expressões, senso comum nós já estudamos, é aquelas informações que nós vamos adquirindo no dia a dia, no nosso cotidiano. E o bom senso é a capacidade de usar essas informações de modo razoável, de modo adequado, de modo equilibrado, né? Não adianta nada eu ter racionalidade, não adianta nada eu ter um conjunto de informações que a minha convivência social me oferece, se diante da vida eu não sou capaz de instrumentalizar isso para agir de modo equilibrado, para buscar uma forma de interpretação, de convivência, de relação marcada pelo bom senso, né? por um senso adequado, por uma capacidade de perceber os sinais que estão à minha volta de maneira mais adequada. Eu mais uma vez tomo a liberdade de chamar a sua atenção lendo o seguinte, quando agimos fielmente, quando seguimos fielmente este senso comum, costuma-se dizer que estamos usando o bom senso, né? O bom senso, diz o René Descartes, é
coisa do mundo melhor partilhada. Então a ideia de que nós precisamos ser capazes de gerenciar a nossa forma de interpretar as coisas, alcançando o bom senso. Fica aí então, ficam aí essas dicas ligadas às páginas 16 e 17 do nosso material. No Clesep eu vou passar por escrito ainda alguns pontos, algumas orientações para que você faça um estudo detalhado sobre essa ideia da atitude filosófica. Eu encerro essa videoaula dizendo o seguinte: não adianta dominar, melhor falando, não adianta conhecer intelectualmente, não adianta memorizar, não adianta ser capaz de falar teoricamente de todos os conceitos da filosofia, se você não conseguir transformar esse conhecimento teórico numa atitude filosófica diante da vida. Se você não for capaz de pegar o conceito teórico e usá-lo para interpretar as coisas do seu dia a dia. Entende o que eu estou falando? Não serviria de nada isso para você. Um grande abraço, continue firme aí e eu continuo daqui à sua disposição para a gente fazer nesse período de distanciamento social o melhor que nós pudermos. Continuo com saudade, um grande abraço e até breve.